Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico especial Exploração Animal. Isso mesmo, ladies and germes, esse dia chegou. Um episódio para falar sobre criminologia crítica, exploração animal, abolicionismo e um aperitivo sobre ecofeminismos. Para além do ecossocialismo e do abolicionismo penal, que são as bandeiras desse canal, você já entendeu que as interpretações críticas que eu faço da nossa realidade tem como um dos focos principais as relações desiguais de poder que existem entre grupos sociais, tipo ricos e pobres, homens e mulheres, brancos e negros, e o porquê que no sistema que a gente vive essa relação de poder existe e é desigual. Então galera, nada mais justo do que expandir essas mesmas críticas e interpretações para as relações entre humanos e animais. Porque afinal de contas também estamos falando de uma relação desigual de poder que existe dentro desse mesmo sistema. E isso claramente não é uma coincidência. E digo mais, o mundo animal também está cheio de conexões com o sistema penal, já que os animais podem ser vítimas de crimes, como maus tratos, abuso, crueldade e tráfico, como também podem ser substitutos de vítimas humanas de crimes. Como assim? Substitutos de vítimas humanas de crimes? Cara, é mais simples do que parece na real. Nos Estados Unidos, por exemplo, já tem estudos com mulheres que procuraram abrigos para vítimas de violência doméstica, mostrando que 76% delas já presenciaram os seus parceiros maltratando um animal de estimação. Esse é só um exemplo. Hoje existem cada vez mais estudos mostrando essa relação entre crueldade animal e violência doméstica infantil. Já sobram evidências de que os maus tratos contra animais tanto podem coexistir, como até mesmo podem levar a uma violência doméstica. Nesse tipo de caso, é como se existisse uma progressão da violência que passa do animal para o humano. No caso, do animal para a mulher. Vou voltar nisso mais pra frente. Mas só para você ter uma ideia, ainda lá nos Estados Unidos já rolaram até campanhas com outdoor nas ruas pedindo para as pessoas denunciarem alguém que elas conhecem que maltrata animais. E na imagem tinha lá um cachorro machucado e do lado a foto de uma criança ou de uma mulher escrito: ela é a próxima. Mas as relações entre animais e sistema penal não param por aí. Além de vítimas de crimes e substitutos de vítimas humanas de crimes, animais também são usados como ferramentas da polícia, como a cavalaria e os cachorros. Os cães são usados mundo afora pela polícia, tanto para farejar drogas, no que é sempre vendido pra gente como uma brincadeira super divertida na cabeça deles, como principalmente para reprimir protestos, manifestações e em diversas outras situações completamente não violentas envolvendo pessoas desarmadas. Porque obviamente não faz o menor sentido você soltar cachorros em cima de alguém que está armado. Em suma, historicamente, tanto as polícias quanto as protopolícias sempre usaram cachorros como instrumento deliberado de violência. Sobretudo na época da escravidão. E sobretudo em um país chamado Brasil, que foi fundado na escravidão. E para finalizar essas relações entre animais e sistema penal, eles são vítimas, substitutos de vítimas humanas, usados para passar por cima de manifestantes, para farejar drogas, para te morder, e também são usados aí pelo nosso imaginário como símbolos visuais de crimes e criminosos. Acho que os exemplos mais clássicos que eu consigo pensar são do rato como um capitalista e do porco como um policial. Uma referência que eu mesmo já usei diversas vezes aqui no canal e que agora em diante, feita aí a minha autocrítica, pode ter certeza que isso não vai mais se repetir. De qualquer forma, é muito doido pensar como determinado animal se torna representação de determinado crime ou prática criminosa, né? Não tem absolutamente nada de criminoso em um rato ou em um porco, ou em um urubu, uma raposa, um corvo, uma hiena, enfim. É um tipo de associação que a gente faz e que tem impactos materiais negativos para a vida desses seres, como tem para as mulheres. Mas isso eu vou também falar um pouco mais pra frente. Beleza, dito tudo isso, voltando agora pro tema do vídeo, né? Exploração animal. Quando eu me refiro aqui à exploração animal, eu estou me referindo a um lance que vai para muito além do que o abuso físico, do que violência física em animais. Estou falando de um enorme leque de comportamentos humanos que prejudicam os animais em um alcance muito maior
do que, por exemplo, agredir fisicamente um cachorro que está na sua frente. Agredir fisicamente um cachorro que está na sua frente é a forma mais fácil da gente imaginar o que é crueldade com animais. Esse é o raciocínio mais curto e mais limitado da parada. Tanto é que não é à toa que uma das leis que o Bolsonaro aprovou, naquela cena icônica dele, com o nosso cidadão honorário, o vira-lata Caramelo, ele aprovou uma lei para aumentar a pena para quem comete o crime de maus tratos contra cães e gatos. Só para cães e gatos mesmo, o resto dos animais meio que foda-se. Daí eu te pergunto, essa lei evita o crime de maus tratos? É claro que não, assim como o crime de feminicídio não evita feminicídios. O que essa lei faz, na verdade, é só dizer que a gente gosta muito de cachorros e que vale mais a pena maltratar uma ovelha. Na nossa legislação estão lá previstos os crimes contra os animais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar os animais. Mutilar um animal, acho que é tranquilo da gente imaginar o que é isso e chegar rapidamente no consenso de que é um crime, né? Afinal, mutilar um animal. Porém, no entanto, todavia, matar um animal não é crime. Tipo, matar animais em uma escala industrial não é crime, sacou? Não tô falando do pescador lá que vive disso ou de religiões que sacrificam animais. O impacto disso não se compara ao da indústria da carne e, além do mais, são coisas completamente diferentes. Isso tem a ver com o que eu estava falando no episódio anterior, o Leis para Salvar o Mundo, que rolou a cúpula de líderes sobre o clima para debater como vamos salvar o mundo. E, em resumo, precisamos diminuir a poluição. Poluição é ruim, poluição não é legal, precisa diminuir a poluição, mas não é crime queimar combustíveis fósseis. Não é crime extrair petróleo. Sequer é crime você invadir outro país para pegar o petróleo dele. Entendeu? Não faz sentido você querer evitar uma coisa, por exemplo, o fim do mundo, mas atacar só uma consequência, que é a poluição, e não atacar a causa do problema, que é o sistema produtivo capitalista. Então, tipo, mesma coisa quando a gente pensa nos animais. É doido pensar que maltratar um animal é crime, mas matar 35 mil bois por hora não é crime. Eu não estou nem dizendo que isso deveria ser criminalizado, que matar animais deveria ser crime. Esse nem é o ponto. Até porque quem iria para a cadeia é justamente o pescador e a pessoa de alguma religião, principalmente de matriz africana, que sacrificou um animal. Os grandes produtores de carne, frango e porco estariam numa boa, assim como o traficante de drogas da favela é quem vai preso, enquanto os bilionários do mercado de drogas estão vivendo a vida que todo mundo pediu a Deus. Você entendeu? A gente usa justamente a criminalização de umas paradas para não atacar a raiz de um problema. É crime maltratar animais, mas não é crime matar animais em escala industrial, porque isso prejudicaria o nosso sistema econômico. Vamos também punir países e governos que poluem muito, mas não é crime extrair nem queimar combustíveis fósseis, porque isso também prejudicaria o nosso sistema econômico. Então você entendeu? É tudo sempre sobre o sistema econômico e quem tem poder para ditar o que é crime ou não de acordo com os seus interesses. Mas voltando um pouco, como eu falei, lá na nossa legislação estão previstos crimes contra os animais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar os animais. Pois veja só você que ato de abuso e maus tratos são definições super abstratas e definições que a gente encontra em legislações pelo mundo todo, né? Isso não é uma obra do Brasil. A regra mundo afora é manter uma definição bem vaga sobre o que é crueldade animal no geral. E isso não para abranger mais coisas como crueldade, mas justamente para ter uma margem tão grande de interpretação para não abranger a maioria das coisas. Nas relações entre humanos e animais, os animais são considerados como um meio para um fim, que pode ser roupa, esporte, comida, entretenimento, pesquisa e por aí vai. Então, ainda que esses animais tenham leis que protejam eles de abusos, maus tratos e crueldades, não dá para você produzir roupa, comida, esporte, pesquisa sem maus tratos, abuso e crueldade. Tudo isso para dizer que essas leis de proteção não servem necessariamente para proteger eles, mas para legitimar o sistema que explora eles. A lógica é, se um crime for fuder com a economia,
Então é melhor nem ser crime. Mas mesmo com uma lei que torna propositalmente muito subjetivas as definições de maus tratos, abuso e crueldade, dá pra gente concordar que os animais deveriam estar a salvo de sentir fome, sede, desconforto, medo, sofrimento, dor e doenças, né? E dá pra gente combinar também que eles deveriam ser capazes de expressar o seu comportamento natural. E claro, viver. E pois bem, que animal que está salvo de tudo isso em fazendas industriais ou laboratórios de testes? Nenhum. Então você sacou de novo, existem leis de proteção e bem-estar animal que, para além de servirem para legitimar o sistema de exploração, elas também servem ao propósito de dar aos consumidores de animais um certo conforto em acreditar que esses animais que você está consumindo tiveram algum tipo de proteção, que foram bem tratados, que toda lógica produtiva é racional. Agora, lembra quando eu comentei o lance daquela relação entre crueldade com animais e violência doméstica? Que eu disse que eu voltaria para isso mais pra frente? Então, esse sou eu voltando para isso agora, no caso. O homem exerce dominação sobre a natureza, certo? E exerce também dominação sobre as mulheres, certo? Então não dá pra gente dizer que isso acontece por acaso, né? Vamos combinar. E é justamente aí que entra em cena o ecofeminismo. Ou melhor, ecofeminismos. Porque assim como existem vários feminismos, como o feminismo liberal, o feminismo radical, o feminismo marxista, existem também vários ecofeminismos. Nem preciso dizer para você que acompanha aqui o Jornal Antijurídico que por aqui somos marxistas. Mas, né, não custa lembrar. De uma forma geral, arredondando os ecofeminismos, dá pra gente dizer que ecofeministas estão interessadas em conectar questões ecológicas com questões feministas. O que tem tudo a ver. E tem tudo a ver não porque historicamente a gente faz associações entre mulheres e meio ambiente, como por exemplo mãe natureza, terra fértil e floresta virgem. Isso sem contar as metáforas com animais, como cadela, vaca e galinha. Mas sim, porque é também através de toda essa linguagem que a gente usa para misturar mulheres com natureza, é que simultaneamente isolamos e subordinamos tanto as mulheres quanto a natureza. E isso tem consequências destrutivas para todo mundo, no mundo todo. A gente identifica literal e simbolicamente mulheres com natureza para desvalorizar e subjugar os dois de uma vez, numa cajadada só. Resumindo, esse é um ponto muito importante que as ecofeministas alertam pra gente. O sistema constrói o que é a categoria mulher, constrói o que é a categoria natureza, associa essas duas categorias e domina elas. Categorias essas, né, mulher e natureza, que são culturalmente e tipicamente posicionadas em contraste com os homens e com a masculinidade. Bom, mas é óbvio que questões feministas e ecológicas não se relacionam só porque a gente associa mulheres com natureza. O lance é bem mais complexo e também tem tudo a ver com questões de gênero, de classe e raça. Então, tipo, mulheres negras sofrem desproporcionalmente as consequências do colapso ambiental e dos desastres naturais. E não se esqueçam também que a primeira vítima do coronavírus, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, foi uma mulher negra empregada doméstica. Coronavírus que é, por sua vez, uma doença como tantas outras, resultado direto do modo de produção capitalista, que é um celeiro de pandemias. Em suma, todos esses padrões de opressão e dominação são diferentes faces de um mesmo sistema. Por isso que é muito importante entender essas conexões, entender os fatores que estão dando liga para tudo isso, como é o caso do capitalismo e do patriarcado. Porque é entendendo o que conecta tudo isso que a gente entende como interromper essa dominação. Isso, obviamente, do ponto de vista de um ecofeminismo anticapitalista. Então, caminhando para o nosso resumo da ópera, estamos juntos no entendimento de que a gente quer acabar com o sofrimento dos animais, com a exploração dos animais e, claro, obviamente, com a matança deles. Pois é, estou falando aqui sobre veganismo. Mas um veganismo popular, fundamentalmente antirracista e anticapitalista. Um veganismo que envolve luta política. Então não é uma dieta ou um estilo de vida, mas é parte de uma estratégia revolucionária que busca a emancipação tanto dos animais não humanos quanto dos animais humanos. E não é à toa que a abolicionista mais foda da atualidade
E a principal referência desse canal desde sempre, uma tal de Angela Davis, é o quê? Vegana. Pense nisso. Agora vamos lá, para dar uma problematizada em tudo isso. É importante ter leis sobre proteção animal? É. Mas naquelas, você já sacou qual que é o fio da meada do raciocínio abolicionista. Você entendeu que as leis, elas não mudam o status de propriedade dos animais dentro do sistema capitalista de exploração que a gente vive. Na verdade, os animais precisam do status de propriedade para serem explorados. Mas ao mesmo tempo, e aí que entram as contradições. Não contradições abolicionistas, mas contradições que o próprio sistema gera e cospe na nossa cara, que é o seguinte: eu não sou contra leis de proteção animal, tá ligado? Porque eu não estou disposto a sacrificar hoje uma esperança de melhora de bem-estar na vida dos animais através de uma nova lei, enquanto eu trabalho por uma revolução que pode acontecer só amanhã. Deu pra entender? É como pensar no sistema prisional. A gente quer acabar com as prisões, certo? A gente quer uma democracia de abolição. Um sistema democrático capaz de inutilizar todo tipo de instituição que hierarquiza e domina as pessoas. Para isso, um dos primeiros passos é acabar completamente com as prisões, que são o paradigma central de uma instituição antidemocrática. Dito isso, vamos supor que amanhã pinte uma lei que obrigue os presídios a não terem superlotação. Portanto, se cabem 200 pessoas, é para ter 200 pessoas, não pode ter nem 201. E aí, se alguém for preso e o presídio já tiver 200 pessoas, então precisa sair alguém. Precisa soltar alguém, a pessoa mais velha, ou a pessoa mais doente, a pessoa que já cumpriu a maior pena, ou a pessoa que está cumprindo a menor pena, enfim. É proibido lotar os presídios. Cara, você deixa de ser abolicionista se você não se opor a essa lei, por exemplo? Claro que não, né, bicho? A luta continua e você segue ligado que essa lei não deu um passo sequer rumo ao abolicionismo penal. Mas, porém, no entanto, todavia, para o presente momento, hoje, imediatamente, ela pode gerar um impacto no bem-estar de quem está preso. Então não tem por que você lutar contra essa lei, ainda que o status das pessoas presas continue terrível. O que você não pode é cair na ladainha do reformismo, que é achar que o problema se resolve com essas reformas. Mais vagas em presídios, presídios mais bonitos, mais seguros, mais limpos, com uma comida mais gostosa, presos fazendo yoga, costurando bolas de vôlei, etc. Isso não atinge em nada a criminalização da pobreza. Isso não atinge em nada a seletividade do sistema penal, o racismo ou o genocídio da juventude negra. Mesma lógica você pode usar em relação às leis de proteção animal. Aumentar a pena para quem maltrata cachorros é massa? Não, não é massa. Porque a gente sabe quem vai preso no final das contas. Quem é a clientela da justiça criminal. Jovens, negros e pobres. Essa lei é zoada por quê? Porque ela prejudica ainda mais quem o sistema penal já persegue e piora, ela expande o sistema, ela cresce e torna ele ainda mais legítimo. Agora, lei sobre bem-estar animal pode rolar um apoio crítico, sim. Determinada política pode trazer um impacto positivo para os animais hoje, imediatamente. Pode reduzir de alguma forma o sofrimento deles e escancarar a contradição que é explorar os animais e ao mesmo tempo querer proporcionar o bem-estar deles. Então rola um apoio crítico, sim. Crítico no sentido de que defendo tal lei, por exemplo, porque ela ajuda no agora, mas reconheço que o objetivo, bem-estar animal, não vai ser conquistado nunca através de um caminho que não envolva acabar com o sistema que explora eles. E para encerrar, de uma forma um pouco diferente, dessa vez em vez de indicar um livro, eu quero indicar um podcast, o Outras Mamas, apresentado pela Babi e pela minha amigona querida Tata. Em especial o episódio delas com a Daniela Rosendo, que é o episódio número 36, que é sobre ecofeminismos. Esse episódio ele amarra e aprofunda várias coisas que eu falei nesse programa sobre os ecofeminismos combaterem todos os tipos de opressões, todos os ismos de dominação, como machismo, especismo, racismo, levando em consideração, obviamente, os animais e a natureza no geral. É um episódio para você entender um pouco mais o porquê
que o meio ambiente é uma questão feminista. E por fim, como sempre, deixo aqui o convite para você ajudar o Jornal Antijurídico através do nosso Apoia-se, colaborando com quanto você quiser, pelo tempo que você quiser. E que também existe outra forma de ajudar a gente, que é através da nossa parceria com a editora Boitempo. Então, comprando os livros deles nesse link aqui, uma parte destinada para o Jornal Antijurídico. Mas como sempre, ajuda muito, ajuda mais do que você pode imaginar, se você simplesmente curtir, compartilhar, deixar um comentário nesse vídeo, enviar para os seus amigos e ativar o sininho aí de notificações do YouTube. E para finalizar de vez, links e referências na descrição do vídeo no YouTube, beleza? Valeu, falou, até semana que vem.